Conversamos com você no Jornal da CBN a propósito do projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora chega ao Senado, que trata da discriminação de pessoas politicamente expostas. Nós estamos em contato agora com o senador Alessandro Vieira, que é do PSDB do Sergipe, a quem a gente desde já agradece pela gentileza do convite. Bom dia para o senhor, senador. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. O senhor já teve a oportunidade de conhecer o texto deste projeto? Apenas superficialmente. É um tema que não chegou no Senado, não era tratado aqui na Câmara Alta e não se vê nenhum tipo de expectativa de tramitação rápida desse tipo de assunto. O senhor já sabe, senador, em quais comissões esse texto deve ser abordado, tratado, trabalhado? Eu sempre digo que o regime dentro do Congresso ele é imperial. Os presidentes das casas definem literalmente tudo. Então depende do Rodrigo Pacheco a definição de que comissões, por que comissões vai tramitar, mas eu imagino que pelo menos 2 comissões devam ser ouvidas, a de assuntos sociais, controle e fiscalização e claro, a CCJ, então 3 comissões. Não é um projeto relevante, não é um projeto urgente, o Brasil tem coisa muito mais séria para tratar e parece muito mais uma defesa de privilégios. O senhor entende ser uma defesa de privilégio pelas informações que tem até agora do que está no projeto e no que foi aprovado pela Câmara? Os fatos na vida brasileira apontam que pessoas politicamente expostas são privilegiadas, elas não são discriminadas. A regra é essa. São fatos, assim, absolutamente fora de uma razoabilidade que geram uma potencial cobertura para manipulação de recursos em instituições financeiras sem os controles tradicionais que a repressão à lavagem de valores sempre impõe. Me parece um retrocesso e, mais do que tudo, uma medida inoportuna. Não é um tema nacional, não é um tema relevante e eu não vejo possibilidade de tramitação rápida ou mesmo de aprovação no Senado. O senhor disse que, não, claro, não teve acesso ainda à leitura completa de todo o texto, mas algumas entidades, como a Transparência Internacional, por exemplo, dizem que esse projeto acaba ameaçando o sistema financeiro nacional e também ataca diretamente alguns instrumentos de combate à lavagem de dinheiro, de corrupção. O senhor concorda com essa afirmação? É bastante provável que sim. É preciso ver com detalhe como o texto ficou. Foi um texto aprovado no atropelo na Câmara dos Deputados, em mais uma das votações noturnas do deputado Arthur Lira. E agora, à luz do sol, a gente vai fazer a análise, o debate em cima do texto para ver se ele tem alguma razoabilidade, alguma utilidade para a sociedade brasileira ou se é só para um nicho específico de políticos que têm dificuldade de colocar os seus recursos de origem ilícita no sistema financeiro. E me permita aqui trazer um outro ponto, e esse me parece bem mais relevante do ponto de vista da discussão nacional e do impacto que pode ter no país, que é o debate que está havendo nesse momento no Senado a propósito do marco fiscal. O senhor fez propostas. Como é que o senhor vê a discussão no nível que está hoje, tocada ali pelo relator Omar Aziz? A gente tem um compromisso do relator Omar Aziz de que o Fundeb seja retirado dos limites do arcabouço e que também o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Me parecem 2 medidas corretas, oportunas. Primeiro, porque a inclusão do Fundeb no limite do arcabouço acaba pressionando as outras despesas da educação. Então, o Fundeb em si tem garantia constitucional de continuar crescendo. Mas como ele vai estar dentro do arcabouço, vai limitar as despesas, por exemplo, de merenda, infraestrutura. A gente tem que colocar a educação no Brasil como prioridade verdadeira, não adianta ser só uma prioridade retórica. E prioridade verdadeira você vê no orçamento. Então, acho que é uma medida correta. Assim como eu também acho correto você fazer a exclusão da mudança de cálculo do Fundo Constitucional do DF, porque não é tema de arcabouço fiscal, mexe com o Pacto Federativo e exige uma análise muito mais cuidadosa. Eu acho que o Distrito Federal deve devolver mais para o Brasil do que recebe hoje. Entendo que você passando por Brasília, circulando por Brasília, os serviços públicos não estão na qualidade que seria compatível com os recursos repassados, mas não vai resolver fazer uma redução ou uma compressão de recursos. Então, acho que as 2 medidas serão votadas e aprovadas, essas 2 alterações, pelo Senado com bastante tranquilidade, e a gente espera também que a Câmara dos Deputados tenha a sensibilidade de acatar essas mudanças.
Senador, quando a gente vê, por exemplo, projetos como esse de tornar crime a discriminação de políticos sendo aprovado na Câmara, ao passo que no Senado há uma completa discordância, principalmente pelo presidente da Casa com relação a isso, a gente vê que há, de fato, alguns desequilíbrios com relação à Câmara e ao Senado. O senhor acha que quando a gente trata dessa matéria fiscal, falando principalmente na aprovação do arcabouço, é passível de o presidente Arthur Lira e da Câmara dos Deputados acatarem essas mudanças com muita facilidade? Eu não diria que com facilidade, mas é natural no processo bicameral que você tenha esse ajuste de posições e de artigos. O governo já acatou as mudanças, o governo compreendeu que essas mudanças são positivas para o Brasil e a nossa expectativa é que a maioria dos deputados também tenha essa mesma visão. A gente tem que respeitar o papel de cada uma das casas, mas o Senado não pode se amesquinhar, não pode se diminuir, é simplesmente carimbar aquilo que vem da Câmara dos Deputados, mais ainda quando vem de uma forma atropelada. Senador, a despeito da mudança que possa ser feita ou não, qual é a sua avaliação sobre as possibilidades dos objetivos do governo com este marco fiscal serem realmente alcançados? Para serem 100% alcançados, você vai ter que ter um incremento de arrecadação muito expressivo, que não é provável. Nós vamos depender não só de um avanço econômico, mas também da aprovação e implementação da reforma tributária, que não é uma discussão simples. Apesar de ter uma grande boa vontade no Congresso, ela também mexe com o Pacto Federativo, então ela exige todo um cuidado. Imagino que nós vamos ter, com esse novo arcabouço, um período de estabilidade e de previsibilidade da trajetória da dívida, que é o mais importante nesse aspecto. Mas, seguramente, em algum momento adiante, nós vamos precisar fazer novos ajustes, o que é natural em regras fiscais. Mas o senhor tem acompanhado, né, as discussões com relação, à reforma que estão sendo tratadas no Congresso? Como é que o senhor avalia essas medidas que estão sendo propostas? Existe uma maturidade no Congresso, nas duas casas, para aprovação, votação e aprovação, de propostas que simplifiquem o sistema, seja através de unificação de tributos, seja através de redução de procedimentos burocráticos. Mas ainda existe uma certa divergência no tocante aos fundos de compensação regionais, porque você vai perder ferramentas de desenvolvimento, e também no tocante ao prazo de implementação. Acredito que, com a votação na Câmara dos Deputados, o Senado vai poder fazer também o seu trabalho de análise e ajuste, e eu espero, dentro desse ano, ter a aprovação de uma reforma tributária que não é completa, ela cuida só de serviços e consumo, mas que já é um primeiro passo para modernizar, para melhorar o nosso sistema, que é absolutamente caótico. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, um bom final de semana para todos.